Oi pessoal, que bom a gente estar aqui hoje mais uma vez nesses nossos encontros, no nosso de casa em casa, e a gente podendo separar esse tempo para a gente poder refletir sobre a nossa vida à luz dessa situação singular que a gente está vivendo. Eu vou sempre ficar olhando aqui e ali no espelho da tela para poder fazer uma saudação mais pessoal para vocês. Muito bom ver vocês aqui. A Marie, Estevão, Railson, Marcelo. Muito bom, muito bom. Então, semanalmente a gente tem meditado. Eu tenho feito um resumão desse texto aqui, confiando em Deus. Deixa eu mostrar para vocês. Confiando em Deus quando a vida nos golpeia, fere e aflige. E ele é dividido em 3 partes, né? Em vários capítulos, mas são 3 temas que dialogam bem com o contexto daquilo que a gente está passando, né? É um desafio da gente confiar em Deus num momento em que, mesmo que a vida ela apresente para nós, debaixo do cuidado do Senhor, um golpe, uma aflição e até gere em nós algumas feridas, né? E já é a nossa terceira exposição de alguma parte desse texto. E a parte que nos cabe hoje é uma parte para nossa cabeça um pouco delicada, que é falar sobre a soberania de Deus. Definir a soberania de Deus, na verdade, as implicações de, no momento do problema, da adversidade, você dizer, tá, Deus é soberano nisso tudo, ou seja, Ele quis que eu passasse por essa situação. Então, só que o autor, ele coloca 3 coisas juntas. Ele coloca que nosso Deus, ele é amor, ele é um Deus amoroso, que ao mesmo tempo não se separa de um Deus soberano e também não se separa de um Deus sábio, que tem sabedoria para agir. Então, embora a gente vá vendo essas 3 coisas de forma separada, a gente não pode desligar esses outros aspectos do ser de Deus. Nosso Deus é soberano, ao mesmo tempo é amoroso e é sábio naquilo que faz. Então, fica sempre, a gente não viu sua sabedoria, ainda não trabalhou isso no texto, e nem tampouco seu amor, mas o primeiro já começa com a soberania de Deus. Eu vou trazer algumas exposições e eu queria fazer uma síntese de como ele apresenta a soberania. Então são 3 aspectos. O primeiro deles, para o autor, aí eu vou folheando e lendo as falas, trazendo o texto direto do autor. A primeira coisa que ele faz é dizer que Deus é soberano, significa que Deus tem controle absoluto de todas as coisas, de tudo que existe. Ele tem um controle absoluto de todas as coisas e ele é independente para fazer o que ele quiser. Ele não está preso e depende de nada. Então, das coisas que existem, nada pode dirigir ou impedir o agir de Deus. E aí ele coloca uma série de textos bíblicos que apoiam essa percepção de que Deus tem controle. Então aguarda aí. Deus tem controle e é independente. Olha os textos, vou ler. Provérbios 16, 9. Não vai procurar, só presta atenção. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios 21, 30. Eclesiastes 7,13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Lamentações 3,37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Tiago 4,15.
em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí ele termina com uma citação do texto de Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. São textos que mostram que Deus é independente para fazer o que Ele quer, e Ele tem controle sobre todas as coisas. Agora, esse controle, essa independência tem um desdobramento também. Primeira coisa é que esse desdobramento, esse controle, o primeiro desdobramento é que às vezes Deus, debaixo da sua soberania, Ele faz a gente experimentar a dor. Difícil a gente dizer que nosso Deus é um Deus soberano, e é isso mesmo, na sua soberania Ele faz aqueles que são dele, Ele faz seus filhos experimentarem a dor. E aí ele coloca como contraponto, ou como um paralelo na soberania de Deus, ele coloca a experiência da dor pra gente. Essa dor é uma dor real, porque a gente olha pro filho dele e ele fez a mesma coisa, mas a gente tem o desafio de, mesmo na dor, saber que ela está debaixo do controle dele. Essa é a confiança no momento da soberania. Então, o primeiro ponto da soberania é que Deus é independente e tem controle, e que a nossa dor está debaixo do controle dele, e ele promoveu em muitas situações a experiência da gente passar por uma dor, e isso é real. Mas onde é que está a confiança? Nada fugiu ao controle dele. O segundo ponto da soberania que o autor traz é que nem sempre eu e você, nós vamos entender com a nossa mente finita o agir soberano dele. A gente sabe, mas nem sempre. A gente sabe do atributo que ele é soberano e tem controle e é independente para fazer tudo. Mas nem sempre nós vamos entender uma perspectiva racional, nós vamos conseguir alcançar, delinear bem o agir soberano de Deus, embora a gente saiba que ele é soberano. Eu vou ler um trecho que ele coloca rapidinho, então eu vou pedir para você não dormir não, e nem perder a sua cabeça aí. Fica aqui, ó, palavras do autor citando um outro autor, que é Alexander Carson. A sabedoria do homem é incapaz de enxergar como a providência de Deus é capaz de ordenar as ações humanas de maneira a cumprir o seu propósito sem qualquer milagre. Ele está dizendo que a sabedoria do homem é incapaz de enxergar como a providência de Deus, o que a gente viu na semana passada, é capaz de ordenar as ações humanas de maneira a cumprir seu propósito sem qualquer milagre. Então, para o autor, o Jerry Bridges, ele coloca exatamente isso, que é difícil para nós. A gente sabe que Deus é soberano, mas nem sempre a gente vai compreender a nossa sabedoria, por mais que a nossa mente seja aguçada, a nossa percepção seja aguçada, a gente tem uma mente inquiridora, ainda assim a gente não vai compreender plenamente o agir soberano de Deus. E aí a questão é que fica para nós, tá bom, o autor coloca, para que serve saber que Deus é soberano se a gente não vai entender o agir dele? E aí vem Paulo lá, lembra do texto de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, dizendo pra gente: em tudo dai graças. Aí a questão é, como que a gente vai dar graças a Deus se a gente sabe que ele é soberano, mas não entende o agir? Nem sempre a nossa mente alcança os caminhos soberanos de Deus. Ele não responde ainda. Ele vai dizer, ele sai disso para um terceiro aspecto da soberania de Deus. E o terceiro aspecto é que Deus, ele age conforme o querer dele, conforme aquilo que lhe agrada.
Então, veja, soberania de Deus significa dizer que Ele é independente e tem controle. Significa que nem sempre nós vamos entender o agir soberano dele, mesmo a gente sabendo que Ele é soberano. E em terceiro lugar, é que Ele age conforme aquilo que lhe agrada. Vamos lembrar do texto de Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Quando ele diz, Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho para vós. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. E o autor está dizendo exatamente isso, que nesse ponto, que ele está usando esse texto de Jeremias nesse aspecto, de que a soberania de Deus mostra o agir de Deus conforme aquilo que lhe agrada. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, da história de Atos. A gente está até estudando isso na igreja, Atos capítulo 12. Num mesmo evento, a gente vê Deus livre. Tem Pedro e Tiago. Lembra que Tiago sofre e Pedro é poupado num mesmo evento. Aí eu fico pensando, não está no texto, mas a gente pode dar áreas da nossa imaginação. Imagina uma família num mesmo evento. Uma tem a vida de alguém preservada e outra tem a vida de alguém recolhida por Deus. Uma está dizendo: Deus, muito obrigado porque o Senhor livrou. A outra está dizendo: bendito Deus porque levou. Ou dizendo: por que o Senhor levou? Então é nesse sentido que eu queria ler um outro trecho do que ele coloca nesse aspecto, para a gente refletir sobre essa questão de Deus, Ele fazer aquilo que lhe agrada. Preste bastante atenção nesse texto que a gente vai ler. Confiar em Deus não significa que a pessoa, né, não sofra tristeza, que o seu coração não doa. Significa que em meio à dor e ao sofrimento, ela seja capaz de dizer algo como: Senhor, eu sei que o Senhor estava no controle desse evento terrível. Não compreendo porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas eu confio no Senhor. Veja que o autor não está colocando aqui uma fé que é a fé ou uma reação, melhor. A reação de alguém que não vai negar a dor que está sentindo. Pelo contrário, vai dizer: eu estou sofrendo e meu coração está doendo. E isso pode trazer várias reações emocionais, de pensamentos e coisas do campo da nossa área sentimental, ou no campo das nossas emoções. Mas ainda assim, a consciência de que Deus tem o controle é independente, que a gente não entende, não alcança o seu agir soberano, e que Ele está fazendo algo que agrada a Ele mesmo para o nosso bem, e o bem maior é formar Jesus na nossa vida. Isso traz consolo para o nosso coração. Mas para não ficar só nesses pontos de que Deus tem controle independente, nossa mente não alcança e que Ele age conforme o que lhe agrada, o autor afunila isso para o nosso coração, para trazer um desafio devocional, para trazer um desafio de conforto para a gente. Ele diz: olha, confiar na soberania de Deus, a gente precisa saber. Para que serve saber que Deus é soberano hoje, para nós, nesse contexto que a gente está vivendo, na nossa cidade, no nosso país e até no mundo? Para que saber que Deus é soberano? Ele diz: olha, saber que Deus é soberano e que Ele tem o controle de todas as coisas, traz confiança para a gente. Confiança em Deus, na soberania de Deus, não é um sentimento, é uma questão de vontade. Portanto, não se culpe se você não está sentindo, se seus sentimentos estão gritando muito para você, mais do que os teus pensamentos. Não significa que você perdeu a confiança no Senhor. A gente baseia a nossa confiança naquilo que a gente sabe, é do saber a palavra, é do saber o texto, é do saber aquilo que Deus é revelado nas Escrituras. É isso, apesar dos nossos sentimentos. Então ele diz que saber, e é importante, por isso é importante saber que o nosso Deus é soberano, porque é com base no que nós sabemos sobre Ele que o Espírito de Deus vai agir para fortalecer a nossa confiança.
Isso tem muito a ver com o que vimos no texto na semana passada. Então, confiar na soberania de Deus não significa não é uma questão de sentimento, é uma questão de vontade. E vontade baseia-se no quê? Talvez você diga, mas nem minha vontade eu controlo. Vontade ela está apoiada no crer. E o crer, por sua vez, está apoiado na verdade. Vai sustentar o que nós cremos, que por sua vez vai pregar para a nossa vontade. É aquilo que o salmista falava para ele mesmo. Por que você está batida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha as emoções perturbadas, mas ele evocando para ele mesmo aquilo que ele crê, a verdade imutável da palavra. Pode ser que eu e você nós estamos abatidos. Mas a gente pode, porque crê no Senhor, e o nosso crer apoia-se na verdade, que é a verdade revelada das Escrituras. A gente pode dizer: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A gente não está fingindo que a gente não tem sofrimento. A gente está chorando a nossa dor, mas a gente também pode dizer: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então esse é o primeiro ponto da confiança na soberania de Deus. Mas o autor ainda vai além. Ele diz que a gente não apenas confiar na soberania de Deus é uma questão de vontade que se apoia no crer, que se apoia na verdade, mas também é uma questão de a nossa confiança em Deus, com base nas Escrituras, honra a Deus. E essa honra para o Senhor, a honra para Ele, a glória para Ele, ela traz para nós para a nossa dor. Ela traz para nós a consciência de que nós temos sentimentos humanos que às vezes não vão acompanhar a vontade de Deus. Então você tem a vontade de Deus de um lado e os sentimentos humanos do outro. Mas saber que o nome do Senhor está sendo honrado porque Ele está fazendo algo conforme aquilo que lhe agrada, porque Ele sabe que isso é bom, perfeito e agradável para o propósito que Ele tem para a nossa vida. O propósito macro é formar o Filho dele, e a partir desse propósito macro Ele coloca as situações específicas para mim e para você. Eu sei que parece egoísta o que eu vou dizer, mas não leve para esse campo. O plano que Ele tem para a sua vida dentro do plano, do propósito dele estabelecido na redenção para cada um de nós. E é nesse sentido que a gente honra a Deus quando a gente confia. É possível confiar ainda que você chore, é possível confiar ainda que você tenha dor, é possível confiar ainda que eu e você, nós tenhamos medos, temores e estejamos com a nossa mente exposta a tantas vozes e a tanta perturbação que vem de fora para dentro. Mas uma coisa é certa, que a gente pode correr ao santuário do Senhor, como bem disse Asaf no Salmo 73, e diante de Deus, no santuário do Senhor, lá a gente entender. Então, a confiança em Deus, a confiança na soberania de Deus é um desafio para nós. É um desafio para o seu coração e para a nossa mente. Eu tenho pensado muito nesses dias do desafio que é para nós mantermos uma mente renovada pelo Evangelho. A gente não, de fato, não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente no Evangelho, como disse Paulo no livro de Romanos, capítulo 12. Eu sei que a gente às vezes pensa no campo do amoldar-se ao mundo, no campo do fazer, mas a gente não pode esquecer que o fazer, ele está atrelado, muitas vezes ele sai do nosso ser, e o nosso ser é gerado pela palavra. Então aproveite esses momentos. Eu sei que deve estar bombando de live no mundo virtual, né? Eu queria que a gente aproveitasse esse tempo. Se você que está aqui com a gente agora, aproveitasse essas informações para pensar que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Que bom, não há mal nenhum que fugiu do controle dele. Isso nos conforta. E se Ele não poupou o próprio Filho, como é que Ele não vai dar juntamente com Ele todas as coisas? E Ele sabe promover dentro da soberania dEle a experiência correta para o bem que Ele sabe que precisa ser gerado em cada um de nós. A gente entende esse agir? Nem sempre. Eu confesso para vocês que
várias vezes, todas as vezes que a mão soberana de Deus trouxe algo pedagógico para que eu aprendesse o caráter de Cristo, a minha mente nunca compreendeu. Eu não sei se você tem essa experiência. Depois que passa a prova, você fala, agora entendi, agora fez sentido, valeria mesmo. Até eu digo assim, passaria tudo de novo. Mas no momento a gente diz, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. O único que aguentou foi o filho dele. Então, não se esqueça disso. A mão soberana que trouxe e permitiu a tempestade no barco, e parece que ele vai virar, é aquele que também pode dizer: vento e tempestade, chega. E é esse Senhor que nós servimos, é nele que nós devemos confiar, e é a ele que nós queremos honrar, mesmo no momento de dor. Se o seu coração caiu, as suas emoções se entregaram para as outras vozes, hoje é um dia da gente voltar para a voz de Deus e dizer: Deus, a minha confiança ela é pouca, mas ela pode ser fortalecida. Lembre que Jesus não pediu uma grande fé. Uma fé pequena, como um grão de mostarda, ela já é suficiente para que ele possa agir. Que bom, né? Nosso Deus conta com pessoas que não têm uma grande fé, mas ele conta com ele mesmo. Com ele mesmo. Vamos orar? Pedindo que a soberania de Deus traga essa verdade das Escrituras, traga paz para o nosso coração no meio dessa guerra. Convido você a se unir a mim e a gente fazer isso juntos. Obrigado, Deus soberano. Que alegria poder só confessar isso. O Senhor é soberano. Muito obrigado. Traz paz ao nosso coração com a verdade. Eu sei que saber às vezes não muda os acontecimentos à nossa volta, mas o que sabemos, ó Deus, sobre o Senhor é suficiente para que a gente creia. E crendo, a gente honre o teu nome. E a gente assim possa ter consciência de que o Senhor é soberano e tem controle sobre todas as coisas. E não há mal nenhum que esteja longe do teu olhar e o Senhor esteja alheio a ele. Ó Deus, muito obrigado porque todas as coisas estão em suas mãos. Obrigado até porque a nossa mente não alcança o entendimento pleno do teu agir soberano. Isso nos humilha, e essa humilhação nos faz cair aos teus pés e dizer: eu preciso do Senhor para te entender. Ó Deus, e mesmo nesse momento em que nós não entendemos nada ou entendemos pouquíssimas coisas, não permita que o nosso não entendimento, Senhor Deus, roube de nós a alegria de dizer: eu tenho um Deus soberano, eu creio num Deus soberano, é o Deus da palavra. Deus, que nesse momento de dor também brote de nós adoração. Que nesse momento de luta também brote dos nossos lábios e do nosso coração, em primeiro lugar, Senhor Deus, louvor ao Deus que é soberano, Criador de todas as coisas e sustentador daquilo que criou. E nessa criação aqui estamos nós, fazendo parte, ó Deus, dessa criação, obra maravilhosa do Senhor, crendo que o Senhor há de nos sustentar. E a dor que o Senhor nos permitir passar, por mais que não entendamos o porquê dessa dor no momento, Senhor Deus, em que a nossa mente não alcança, nós pedimos ao Senhor: usa isso para o bem maior. O bem maior que é gerar o teu Filho em cada um de nós e nos fazer andar no caminho que é Cristo, Senhor. Converte nosso coração para Ti e dá-nos esperança, forja em nós a esperança que vem com o Evangelho do Senhor. Deus, age dentro de nós, age na nossa mente, age no nosso coração. Nós estamos expostos a muitas vozes e estamos sendo bombardeados de notícias, imagens, sons que nos perturbam, mas que a nossa mente será renovada pelo Evangelho, que andemos de fato por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Que isso não nos deixe, Senhor Deus, com a falsa ideia de que somos super crentes, mas que de fato, ó Deus, nos comportemos diante do Senhor, rasgando o nosso coração para dizer: ajuda-nos na nossa pequena fé. Ajuda-nos na nossa pequena fé, Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida nesse fogo que arde,
porque a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, Senhor, como bem disse o teu servo, escreveu o teu servo Pedro. Fortalece a nossa fé, Deus, faz ela um pouco mais forte. Não deixe os nossos pés vacilarem, Senhor. Dá-nos passos firmes. Queremos passar por essa prova dizendo: firme está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Alcança cada um de nós, Deus, com a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, gente. Muito bom estar aqui. Só para você saber o que a gente vai ver na próxima semana, a gente vai falar do amor de Deus. Deus, Ele é soberano, mas Ele também é infinito em amor. Então, no momento da dor, a gente pode se lembrar que é possível ter experiências e provar o amor desse Deus no momento do sofrimento. Aí você vai dizer assim: bom, se toda vez que eu tiver que provar o amor de Deus, eu vou ter que sofrer, eu não quero conhecer mais desse amor. Mas foi assim com o filho dele. A maior expressão, né, do amor de Deus foi quando o filho dele sofreu e morreu por nós. Então chega, não é uma pregação. Fica aí as provocações para a nossa vida, mas não só para a nossa cabeça, mas principalmente para que a gente seja desafiado numa vida devocional com o Senhor. Tá bom? Foi um prazer estar aqui. E eu não vou olhar lá, porque eu não consigo olhar para os dois lugares ao mesmo tempo, mas eu quero mandar um beijo no coração, dizer para vocês que eu tô com muita saudade, de novo dizer isso, muita saudade da gente se reunir, da gente se encontrar e pessoalmente, e quando Deus permitir, a gente faz um encontro um pouco maior pra gente gastar tempo no nosso contato físico assim que a gente puder. Tá bom? Deus te abençoe, fica firme no Senhor e não passa a provação sozinho. Nós somos uma família. Um abração.